gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós nunca sabemos qual é o horário que nosso público vai estar nos assistindo, mas mais uma vez nós aqui, trabalhadores da noite, né, estamos gravando esse vídeo para vocês. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha, eu coordeno e ministro a disciplina de Estudos Histórico-Culturais em Dança este semestre, né, em parceria com a minha colega Mônica Dantas. E aqui hoje à noite estou muito feliz porque estou recebendo uma grande amiga, né, uma colega de trabalho, parceira de trabalho em outros momentos da vida, né, a Nancy Ribeiro, que é graduada em dança pela Universidade Federal de Goiás e depois fez mestrado também em performances culturais na Universidade Federal de Goiás, trabalhando com temáticas, né, que a gente vai entrecruzar, né, as pesquisas que ela desenvolveu na licenciatura, depois no mestrado e nas suas práticas profissionais, todas num vasto campo de cruzamento aí com esse tema tão complexo que são as questões, né, da temática da dança do ventre, das danças do Oriente, do Médio Oriente, né, as danças árabes, etc. e tal. Então a gente vai falar bastante sobre isso essa noite. A Nancy é uma pessoa super cheia de histórias para nos contar, né? E a ideia é um bate-papo mesmo, é uma entrevista, né, e tal. E agora eu já vou passar a palavra para a Nancy, que ela vai se apresentar muito melhor para vocês e contar um pouquinho como é que ela chegou até aqui, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz por você ter reaproximado com esse convite, então, eu achei, assim, muito poderoso, assim, a gente trazer essas perspectivas, né, para o mundo acadêmico, toda a nosso momento junto, assim, que eu tive, né, de aprendizado com você, foi muito nesse lugar, assim, eu fiquei muito feliz de você ter visto também, né, como que era difícil a gente falar de dança do ventre na academia, né. Então, assim, você é uma pessoa que eu tenho muito, assim, carinho, eu te admiro demais. Por onde eu vou, com certeza estarei falando de você, você faz parte da minha trajetória. E estou muito feliz de estar aqui, da gente poder fazer isso juntos. Então, me conta um pouco. Vamos lá. A ideia é a gente falar mais informal mesmo, né? Isso, é bem... Me dando dicas, assim, do que a gente vai costurando nesse bate-papo. Vamos relembrar os nossos cafés. Exatamente. De tardes de cafés e estudos, né? A ideia realmente é a gente poder aproximar um tema tão complexo, né, do universo. Lembrando que a gente está conversando, nosso público principal são os alunos, as alunas, os alunos do curso de dança, da licenciatura, né? Muita gente do curso desconhece esse mundo, né, da dança do ventre, né? Ou das danças árabes, ou das danças... E mais ainda quando a gente fala de um espectro maior, danças árabes, danças do Oriente, né? Que aí às vezes inclui outras estéticas também, né? E as pessoas muitas vezes não conhecem esse repertório todo e um pouco dessa história, assim, né? Mas eu queria que tu falasse, para a gente começasse falando um pouquinho da tua formação, como é que tu chegou nisso, né? Porque tu também teve um momento da tua vida que tu não tinha esse contato, né? A dança do ventre, ela foi entrando, tu foi entrando na vida desse mundo, e esse mundo foi entrando na tua vida e te formando também como profissional do campo da dança. Como é que foi o interesse e como foram as primeiras aproximações? Como tu começou a estudar isso? Assim? Tá, então, eu acho bem interessante a gente já pensar o seguinte, como a gente se aproxima da dança, né? Porque quando eu estava na academia fazendo graduação, eu lembro desse lugar de que às vezes a gente acha tão distante, né, a prática do momento assim que você está começando a estudar e às vezes é uma linguagem completamente diferente. Então eu vou tentar falar disso para essas pessoas que estão ali estudando e talvez que não conheçam sobre dança do ventre, né? A minha experiência hoje eu vejo já muito diferente, eu já tenho uma outra compreensão dessa trajetória, né? Eu já consigo fazer uma conexão
com a história do local, né? Como tudo isso foi inserido. Mas eu começo a dançar, Márcio, por conta de uma, digamos assim, uma deformidade nos pés. Então, eu tinha que fazer uma cirurgia, isso bem pequenininha, né? Então, ali por volta dos 3, 4 anos, aquela questão. E aí, minha mãe, com muita dedicação, né, ouviu um médico que falou: olha, se você quiser tentar pela última vez, você põe essa menina no balé. Quem sabe ela vai fortalecer essa musculatura dos pés, né? Na verdade, era tipo assim, era o maléolo, que é aquela partezinha do calcanhar aqui perto do calcanhar, que era todo para dentro, sabe aquele pezinho que a gente fala que é pezinho para dentro? Sim, sim. Hoje a gente vê outros recursos, mas na época, né, era mais escasso. E foi realmente assim, o balé, ele chegou na minha vida dessa maneira. Uma das coisas muito positivas que hoje encaro também é o fator de que eu fui uma das primeiras alunas do Gustavo Ritter, que é um local de arte pública, né? Então, eu tive acesso, pude fazer isso por conta de um programa, né, que possibilitasse pessoas com baixa renda, né, fazer aula, e que isso é uma coisa muito positiva em Goiânia, né? A gente vê que isso permanece aos trancos e barrancos, mas ainda é possível, né? Então, eu comecei a dançar assim. E desde esse primeiro momento, eu me identifiquei. Então, não é que existe aquela história do dom, mas existe uma identificação. Eu gostava, eu não ia para lá sofrendo porque eu tinha que fazer alguma coisa, obrigada por conta do pé, né? Eu era uma criança que já gostava de dançar, me sentia bem naquele lugar. Então, eu fui crescendo, fiz aqueles primeiros estudos do balé. Quem conhece a escola do Gustavo Ritter sabe que é uma boa referência, né, de técnica mesmo, que é um ensino-aprendizagem voltado para a técnica, né? E então eu tive toda essa base por esse viés, né? Um aprendizado técnico, que você tem aquela coisa mais metódica. E eu saí dali, fui para uma outra escola, que era do SESI, também público. Então, a minha formação vai sempre por esse lugar da margem, né? Eu estou ali já começando aquele estudo na arte por um lugar que é de acesso, né, digamos assim, mais forasteiro. Ele não está ali inserido na alta cultura, né, digamos assim. Isso já também me possibilita novas formas e também me possibilita como eu vejo a dança, como eu atuo a dança, né, hoje em dia. Então, o que que acontece? Eu fui para essa escola de dança do SESI, lá eu tive mais contato com outras linguagens de dança, que era jazz, que era as danças urbanas. Eu cheguei a fazer muitas viagens e participar daquela companhia de dança, então eu ia para competição, eu experimentei muita coisa desse universo mais técnico da dança, né? Então a minha formação até os meus 16, dos 5 aos 16, foi muito nesse lugar, né? De estudar dança e ter ali horas e horas de ensaio, de apresentar e competir. Era esse o lugar, né, da dança. E eu começo a ver nesses espetáculos, nesses eventos que eu ia fora de Goiânia, algumas apresentações que eram de dança do ventre, mas eram muito esporádicas, né? Eu ia para aquelas competições de Minas, de Santos, era mais nessas, né? E aquilo já me encantava, eu já olhava para aquela linguagem, por aquelas expressividades ali do corpo, e eu achava muito interessante. Naquela época, eu via como liberdade do meu corpo de expressar, porque eu tinha uma ideia, eu tinha aquela história de ser aluna,
né, aluna do balé, que tem toda uma forma de aprender, de você executar o passo. Então eu olhava para essa dança e eu olhava e falava assim, gente, olha a liberdade que eu tenho com isso, né? Então eu comecei aos 16 com uma professora que tinha vindo de São Paulo e logo ela já interrompeu, tá? Ela fez assim, ela ficou 4 meses dando aula e já interrompeu. E o que que acontece? Aí a gente já começa a perceber as diferenças desses ensinos. Porque a dança do ventre, nessa época que veio para Goiânia ou para o Brasil, tinha a ver também com a colônia árabe que chegava, dos libaneses, dos sírios, né? Muito mais dessas populações. E tinha a ver também com essas pessoas que começavam a estudar alguma coisinha ali, que pegava e ia fazer, mas elas não necessariamente elas tinham aquilo como uma renda mesmo, ou como um estilo de vida, alguma coisa assim, né? Então, começou esse estudo já meio mais fluido. Eu começava com uma pessoa, ela não fixava, ela não continuava, porque, enfim, as turmas acabavam, o movimento da vida mudava, então eu tinha que migrar, né? Então eu começo a experimentar uma dança com uma linguagem já diferente daquelas que eu tinha experimentado, mas também tinha a ver com essa diferença do aprender, que era muito diferente. Então eu tive umas 3 professoras base na dança do ventre, sendo que essa primeira foi essa primeira que introduziu, ela tinha uma vertente um pouco mais, que a gente vai chamar assim, sabe, de mística. Não chega a ser isso, mas ela criava rituais, isso eu olhando já no lugar mais performático, né? Sim. Mas ela criava, na verdade, uma maneira bem mercadológica também, de fazer com que a gente se sentisse aprendendo mais ou iniciadas numa prática. Se você for ver, não tem nada de místico, não tem nada de espiritualizado, tá? Mas aquilo criava uma dinâmica, igual a gente vê, assim, numa luta, né, que a pessoa recebe uma faixa, ela é iniciada por um mestre e tal. Então, eu tive esse primeiro contato. Então, eu fui essa pessoa iniciada na dança do ventre. Teve uma pessoa que me passou o véu. E isso tudo para mim, imagina, eu saindo do balé, totalmente ali, né? Bem fechadinho e tal. E a gente nem pensava nessas questões. A gente isolava muito ali, né? E aí me veio essa experiência. Então é como se fosse assim, uau, eu estou descobrindo novas questões do mundo, né? E isso também junto com a adolescência. Então muda muito a relação do meu corpo, do meu conhecer com o meu corpo, né? Lidar com esse corpo. Então eu fiz essa aula, durou ali uns 4 meses mais ou menos. E quem eu fui continuar fazendo foi com uma aluna dessa pessoa. Então, olha só, a dinâmica já era diferente, né? Você não tem ali uma professora que estudou 5 anos e fez um super teste numa super escola. Não, é alguém que se prontificou a continuar dando as aulas, né? E essa professora, eu fiquei com ela 1 ano. Ela era psicóloga, ela não tinha interesse em ser uma professora de dança do ventre, a vida dela, né? Ela estava ali realmente se prontificando a passar aqueles conhecimentos. Ela também não tinha conhecimento artístico, né? Ela também não tinha esse conhecimento, digamos assim, técnico de um corpo que dança e que é artista. Não é uma pessoa que está se prontificando a repassar o que soube, o que aprendeu. O interessante dela, que eu pude aproximar, era esse olhar mais acolhedor para quem está ensinando. Eu acho que pelo fato dela ser psicóloga, ela já tinha esse lugar assim de
estimular muito que a gente aprendesse com outras pessoas. Ela levava, era eu e mais 2 meninas de alunas, sabe? Ela levava a gente para fazer aula com outras pessoas. Ela estimulou a gente a dançar em apresentações. Então, isso foi muito interessante para a minha bagagem. Eu saio de uma experiência onde eu passei por uma dança meio mística ou iniciada, né? Tem um contexto mais ritualizado, performático. Depois vou fazer essa aula com ela e a partir dessa professora, que já dizia, não fixem comigo, eu vou sair, a qualquer momento eu posso parar. Ela já entrou em contato com o Clube Monte Líbano, que era um lugar de tradições, né? Ou seja, aquele lugar onde você vai entrar em contato com mais pessoas daquelas culturas, né? Você vai aprender mais daquelas culturas. E aí também começa uma outra forma de eu estar aprendendo essa dança. Porque quando ela viu que a gente foi para esse clube, tinha um professor que ia dar aula de uma dança tradicional para a gente, né? Uma dança popular. Ela começou a ver que a gente estava indo, ela, tchau, agora vocês seguem porque eu já fiz meu papel. E aí foi mais um ano que eu fui estudar. Esse professor, ele não cobrava as aulas, ele cobrava o café e o cigarro. Era essa a história, né? Então a gente ia. Nessa época eu aprendi um pouco de árabe. Assim, eu tenho até hoje meu livrinho, porque ele tinha essa coisa de, ó, vocês vão aprender o árabe, vocês vão aprender sobre essa música. Era um descendente de libanês, né? E a gente, a partir daquelas aulas, tinha uma professora que era filha, neta, também descendente de libaneses, assim. Tinha um restaurante árabe na cidade e acontecia aulas e a gente aproveitava para apresentar nesse restaurante. Então, olha como a minha base nessa dança foi múltipla. Eu tive a experiência desse lugar, dessa dança, que é também uma linha de estudo um pouco mais para o sagrado, né? Que tem essa linguagem mais assim, vamos atribuir isso para um ritual de iniciação, né? Digamos assim, mais sacerdotisas e odaliscas diferentes. Fui para uma outra que era ligada com as tradições dessas culturas. Então, eu fiquei imersa ali, foi o momento que eu mais me aproximei das pessoas que eram descendentes, né? Eu entendi ali que a dinâmica já era diferente de como eles lidavam, né? Essa professora mesmo que era do restaurante, a gente já dançava sem espelhos naquela época, porque as aulas aconteciam num restaurante. Então a dinâmica era, ela dançava e a gente ia junto, entendeu? Pensa nisso para uma experiência corporal de quem estava ali em sala de aula. Você chega, você prepara o seu corpo, você faz isso, você faz aquilo. É muito diferente, né? E aí o que acontece? A mesma coisa, essa professora também não tinha intenção de ser uma professora e tudo mais, ela queria outras coisas na vida, ela tinha a experiência do corpo enquanto era descendente de libaneses e também deixou. Então foi um ano assim, era um ano com um ano com outra. E naquele momento eu me via como artista de dança. Eu sempre me vi como artista da dança, assim, muito próxima desse universo, né? Então eu falei assim, eu vou atrás porque eu me vejo como professora. Então eu começo a experimentar aquele momento onde as professoras te dão a sala de aula, dá aula para mim porque eu não vou aparecer hoje, né? E aí eu vou juntando a minha história, que era aquela história de
preparar o corpo, ter um momento, né, do aquecimento, ter uma certa forma de passar, porque eu achava interessante que ao invés de passar tal movimento, era importante passar um antes, mas era bom também contextualizar a cultura e a história para as alunas. Então eu vou tentando fazer isso. Nesse momento, eu começo já a viajar. Aí eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio, e eu começo a ter intercâmbios com muitas pessoas que estão praticando. Então, eu entro mesmo nessa ideia assim dos festivais de dança do ventre, coisa que eu não tinha visto ainda, né? Porque eu vi a dança do ventre junto com o balé numa competição que quem estava às vezes julgando nem sabia que era dança do ventre. Então, poucas pessoas iam para aquele lugar ali, né? Então eu começo a ver isso e fico assim, empolgadíssima. Então eu faço amizades com pessoas que eu nunca imaginava que eu iria acessar. Então eu fui para a Argentina para dar aula na Argentina, trouxe, né, o primeiro bailarino que ia dançar a dança do ventre em Goiânia. Então já era uma desconstrução, né, para a cidade, que via aquilo ali, nossa, um homem que dá na aula de dança do ventre. Trago também um professor que na época eu não sei se ele ainda está em Londrina, mas ele era do Paraná. Para dar aula de folclore árabe. Então eu fazia essa mescla, né? Eu sempre tentei aliar a tradição, mas também com toda essa fusão que eu tinha, né? Não tinha como eu simplesmente desfazer da minha história com danças mais ocidentais, digamos assim, mas eu ficava ali mergulhada mesmo nessas possibilidades que seriam essas danças de matrizes, né? Ou afro, ou orientais, Médio Oriente, enfim. Tudo isso vai me encantando muito. Até eu me ver realmente professora, me ver como uma pessoa que estava divulgando essa dança na cidade, né? Construindo essa, digamos assim, uma educação para receber essa dança na cidade. Eu percebo as diferenças dos tratamentos, dos espaços, porque eu ficava antes no balé, no jazz e tudo mais, e a gente tinha facilidade até para os teatros. Quando eu chegava para tentar pauta para os meus espetáculos, eu não tinha essa facilidade, né? Então, eu não entendia. Hoje eu já vejo completamente diferente, mas na época eu achava assim, gente, o que é isso, né? Por quê? O que eu faço de errado, né? Então, são lugares que a gente vai percebendo que juntava mercadológico, que juntava espaços de poder, né? Mas tudo isso também associado com os estereótipos que a dança tem, com os tabus que a dança tem, né? Mas é assim que eu chego nessa dança, assim. Eu acho que para a gente contextualizar, só a minha chegada, acho que é por aí. Já é uma história, né? Então, muito legal. Eu fiquei te escutando e pensando nesses. É quase como se fossem vários instantâneos, né? Várias fotografias. Vai colando todas no mesmo mural e elas formam depois um outro mapa, né? Porque uma coisa que tu falaste aqui é que o fato de essa não ser uma tradição nacional, vamos dizer assim, né? Então não é uma originária do país, né? Então ela vem por vários caminhos, né? Ela é traficada de várias maneiras. Então ela vem por pessoas que são naturais, descendentes, então que dançam na sua família internamente, e depois resolvem dar umas aulas ali meio fria, assim, né? Então fazem, eu vendo comida, mas eu dou aula de dança e tal, né? E também como uma forma, né, de transmissão da cultura, né, ou pelo menos de alguns elementos, porque também a gente sabe que existem versões muito... Quando eu falo, pensando um pouco lá na nossa disciplina, a gente fala muito
trabalhei um pouquinho a parte mais introdutória e depois eu gravei um vídeo aula bem rapidinho sobre a questão do Islã e da cultura muçulmana, né? E como é delicado a gente trabalhar com essas temáticas, né? Porque são temáticas extremamente complexas. Assim, como eu digo assim, é como se fosse um bolo, mas que tem umas 5 camadas assim que são só preconceito, assim, sabe? Não consegue acessar, né? Então a gente não consegue nem acessar para poder fazer uma crítica, porque todas as culturas são nenhuma cultura é perfeita, nem coisa nenhuma, e ninguém está dizendo que não tem que fazer uma crítica, né, a vários aspectos de todas as civilizações, né? Mas a gente acaba acessando de uma maneira muito enviesada, né? Uma história muito deformada, uma lente muito deformada para chegar nisso, né? E achei muito legal isso que tu falaste, assim, né? Quer dizer, porque a gente observa muito que tem essa vertente muito forte, né, dos grupos que se identificam com essa matriz de dança por aspectos mais místicos, holísticos, esotéricos, enfim, vários termos, né? Assim, a gente poderia elencar uma lista gigantesca de termos que formam uma tribo, né? Olha lá o filho lá. O Toy. Que tem essa raiz, assim, né, que identificam, vamos dizer assim, nessa cristalização que se torna a dança do ventre, né, como se ela fosse, vamos dizer assim, uma espécie de a linha evolutiva, o final de um processo que conseguiu reunir todas essas coisas de uma tradição ligada a divindades e coisa e tal. O que não quer dizer que não tenha muita coisa importante nisso e coisas interessantíssimas também, né? Porque é o que eu sempre digo para os alunos e as alunas, a gente tem que tomar um cuidado, porque tem aspectos bem bacanas nesse viés antropológico, essa concepção arquetípica ou arquetipológica do masculino e do feminino, do Jung, né, que as pessoas estudam. Algumas citam e outras realmente estudam com muita profundidade, né, para poder compreender como é que isso é ativado nesse tipo de processo de dança. Mas também tem esses que são as tradições familiares, né, essas migrações, né, dos migrantes. E tem esse outro processo mais formal, né, que nunca chegou no mundo acadêmico, né, Nancy? Eu acho que tu falaste uma coisa importante, assim, né? Porque as pessoas que dançam o ventre, enfim, ou outras danças, vamos chamar, eu gosto de chamar de danças étnicas, né? No caso étnico do mundo árabe e tal, né? Mas que são várias danças étnicas, né? Porque são ligadas a etnias, né? Várias etnias com aspectos linguísticos, culturais, etc. e tal. E a gente tem uma dificuldade, assim, que o mundo acadêmico ele ainda não, ele é um guarda-chuva, ele vai se expandindo e tal, né? Então a gente conseguiu trazer, hoje nós temos uma luta pela visibilidade das danças de matrizes negras, né, africanas, afro-brasileiras. Apesar de tudo, a gente ainda não tem um lugar ainda nos estudos, né? Quando a gente estuda do ponto de vista muito da teoria, as danças ameríndias, as danças indígenas dos povos, né, originários do Brasil, a gente estuda pouco ainda, né? A gente tem menos presença delas, como quando eu digo estuda pouco, né? Porque a gente não estuda ela nas práticas artísticas, estuda como antropologia, estuda como história, etc. e tal, né? Mas quando chega lá na hora da prática artística, ela é pequenininha, assim, ainda é muito tímida. E acho que a dança do ventre, apesar da gente ter, às vezes, muitas alunas super interessadas assim, e curiosas e desejando, e algumas pessoas até praticando, né? A gente não consegue ver uma sistematização no ambiente acadêmico. A gente já fez outras entrevistas, só para lembrar quem não assistiu, né? A gente tem a entrevista da Prof. Juliana, né? Que fala um pouquinho, que fala sobre danças ciganas, e também tem uma situação muito semelhante, até pior, né, vamos dizer assim, né, em termos mais históricos e, né, pela marginalização maior ainda da população, né, porque a comunidade libanesa, a comunidade árabe em geral tem pelo menos uma visibilidade econômica, social um pouco melhor do que, não que todos os ciganos repitam essa estrutura, é claro que existem ciganos riquíssimos, ciganos muito pobres, enfim, mas há uma ideia, um preconceito, né, um estigma, né, vamos dizer assim, né? E acho que a dança do ventre ela carrega alguns estigmas, assim. Pensando nisso, fiquei pensando aqui um pouquinho talvez naqueles elementos que te levaram a estudar. Bom, primeiro tu falou do estudo prático, aí tu chegou na universidade e tu começou a estudar um monte de outras danças que não eram a que tu praticava, né?
e de repente tu disse, não, eu quero também contribuir e escrever de uma forma acadêmica sobre dança do ventre, assim, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como foi, assim, vamos dizer assim, a incorporação de um tema que era pessoal, que era teu, que estava encarnado, né, tinha um embodiment, vamos dizer assim, né, porque teu corpo tinha a história, tinha um projeto, né, e aí tu tinha que te confrontar com uma literatura, vamos dizer, sobre o tema, né, assim. E como é que foi isso, assim, né, e como é isso? Porque acho que é uma coisa bem bacana da gente falar, porque as pessoas, eu acho que fazem dança, elas também sofrem bastante esse processo, né? Quando elas têm uma memória corporal de uma dança e elas começam a ler e tem um gap, assim, né? Uma lacuna, alguma coisa assim, eu não consigo encaixar isso que eu estou lendo na minha memória, né? Não consigo, há um deslocamento, né? Que pode ser positivo, né? E em alguns momentos é um provocador de mal-estar até, né? Nem Nossa, sempre. eu acho que no processo da faculdade, assim, a partir da minha experiência, da forma também como foi toda a condução, assim, né, do curso, eu fiquei muito... Eu tive muitos momentos de angústia, né, porque é isso que você falou, assim, a dança e as danças que não estão nesses nesses quadros, né? Elas carecem de todo tipo de informação. Ela carece também da escrita, né? Até porque elas não são por esse lugar, elas não vieram por esse lugar. E é aquilo que eu comentei, eu aprendia porque eu estava sentada e participando, né, daquele momento no café do professor, eu estava sentada e aprendendo porque eu estava no restaurante, eu chegava lá, então tinha a briga dos pais passando, as pessoas naquele lugar, e a pessoa começa a dar aula daquele jeito mesmo e para de dar aula porque cansou, enfim, são formas completamente diferentes da gente aprender, da gente acessar isso no corpo. E aí, quando a gente tenta explicar, é mais difícil ainda, né? Para quem nunca experimentou, para quem nunca vivenciou esse tipo de processo de aprendizagem, né? Então, na academia, por exemplo, e eu achei isso muito interessante de você ter trazido, né, nesse projeto, de mostrar que existem muitas outras linguagens, muitas formas da gente fazer dança, né? Muitas formas da gente expressar em dança, pesquisar em dança, justamente por isso, porque aí a gente não cristaliza saberes mais ainda, né? E abre para novas possibilidades, assim. Então, enquanto eu estava como acadêmica, aluna, eu percebia que eu não tinha tanto lugar ali. Eu acho que até hoje eu me forço muito, assim, para me ver nesse lugar da academia. É porque eu gosto mesmo, assim, sabe? Mas porque tinha essa dificuldade, né, de você, no caso meu, de falar sobre essa dança, de trazer essa dança. Mas, por um outro lado, eu também tive aberturas importantes que me deram condições de fazer isso. O projeto de extensão, que me acolheu, assim, logo como eu entrei na faculdade, depois de todas as experiências que eu tinha passado na vida ali, né? Inclusive, depois de ter feito uma viagem para o Egito, depois de ter feito 30 anos, eu fiz todas as coisas e fui para a academia. Então, foi muito diferente também, né? Então, eu entrei na graduação, como diz, sabendo que eu gostaria de experimentar numa graduação, o que eu poderia ter de acesso ali. Eu quis experimentar tudo nesse aspecto, né? Então, na primeira semana que eu entrei do curso, eu já estava com o meu projetinho encaixado para o projeto de extensão, porque eu já tinha um método que eu já tinha feito,
Eu já dava aula já há mais de 10 anos, eu tinha essa experiência, eu queria passar ali para a academia, né? E também percebi que aquilo que eu queria escrever, que eu queria deixar registrado, no projeto de extensão, ele não cabia. Ele não iria me dar esse suporte. O projeto de extensão era para prática e tal, mas eu não iria, digamos assim, publicar necessariamente. Eu teria que entrar para um lugar de pesquisadora. Que foi aí quando entrou o Márcio Pizarro, né? E super me acolheu, assim, isso foi muito importante, porque você me deu, como professor, essa abertura de, olha, então você traz isso que você tem de bagagem e eu vou te possibilitar, né? Pesquisa, que você vai ler isso, você vai agregar isso, você vai tentar passar o que você sabe através dessas teorias aí. E foi um exercício muito desafiador, né? Porque também a teoria vem, na maioria das vezes, de uma pessoa que não acessou a dança, né? E aí a gente vê isso, assim, geralmente também é de um pensador, né? Às vezes um homem, às vezes alguém que não está ali naquele lugar. Então, tudo isso me exigia e eu ficava ali instigada a querer passar mesmo, né? Como que é essa dança que eu vivencio, como que é essa dança que está incorporada em mim e que as pessoas precisam, às vezes, ter umas desconstruções para chegar nela, para entender dela, né? E aí eu acho que é nesse lugar que vai me dando pistas para pesquisar mais, para chegar aonde eu cheguei na questão do mestrado, né? De buscar as metodologias e também costurando com todas as experiências minhas, com esse lugar mais feminista, com esse lugar de questionar, né? A minha dança nunca foi, eu nunca me coloquei nesse lugar de que eu estava fazendo uma dança para agradar outra pessoa, né? Então eu já desde então me questionava muito, né? Então isso me faz ver uma dança com uma característica decolonial, mas eu vou perceber isso depois de muita pesquisa, né? Eu vou aproximar disso, porque na prática eu já sentia, não conseguia expressar o suficiente, e é na academia, quando a gente não tem tanto acesso, você não vê tanto isso, que você começa a sair pesquisando mesmo, né? Vai em outras áreas. A gente com a dança tem muito disso, né? A gente tem que, às vezes, beber de outras fontes, de outras áreas, para tentar trazer para aquele lugar e ver se a gente consegue expor, né? Então, acho que é um pouco disso, assim. Interessante isso, sim. Eu estava pensando muito, né, nessas tuas passagens, assim, né, por vários tipos de exercícios teóricos, né, e aí pensando já no mundo acadêmico. Primeiro a questão da extensão, o trabalho de conclusão, né, onde tu fazia explorou um pouco do universo mais até arquetipológico, que era que tinha um interesse também na época por leituras do Jung e tal, né, e tudo. E ao mesmo tempo tu desenvolveu uma poética, né? Isso eu acho muito interessante. Eu acho que uma das coisas que eu me lembro que eu acho muito legais, eu acho que tu sempre conseguiste linkar todos os referenciais teóricos, seja quais fossem, né, com um processo criativo, né, com uma poética, né? Então, o teu trabalho de conclusão resultou no espetáculo, né, que é o trabalho da Salomé. O teu mestrado também resultou numa série de experimentações poéticas. Eu não conheço tudo, porque não está tudo disponível na internet, né? Não está ainda. Não. Mas eu andei rastreando um pouquinho, perguntando aqui e ali, buscando uma Sherlock Holmes, informantes e tal. E eu sei que também tem todo um processo ali, né? E que tem a ver também com um processo mais atual, né? De várias oficinas que tu vem desenvolvendo,
né? Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Que acho que é uma coisa legal, que sai um pouquinho da história, né? Mas que é essa relação do pensamento, vamos dizer, histórico, ou teórico, ou metodológico, né, que a gente adquire no mundo acadêmico, e como esses elementos contribuem, né, quase sempre, né, ou digamos assim, sempre, né, de alguma maneira, para a produção artística, para o desenvolvimento, né, de uma poética, assim, uma poética, onde uma poética crítica, porque o artista passa a ter um domínio crítico, né, sobre um conjunto de referenciais. Então ele não está só no processo criativo, ele também está refletindo sobre a própria teoria do processo criativo, né? E acho que isso é muito interessante. E eu não sei como é que tu vês isso nesses dois trabalhos. Acho que podia falar um pouquinho, né, da primeira fase, quando tu propões aqui a pesquisa que chega no espetáculo, né, envolvendo a figura da Salomé, e depois quando tu passa para o mestrado e começa a desenvolver a tua pesquisa com questões do feminismo, questões aí, tu vai explicar melhor, né? Não vou explicar para deixar uma surpresa para nosso público aqui. Então, no processo do TCC, ele já foi fruto da pesquisa da iniciação científica, né? Então já começa assim, eu já vou costurando, né, o processo da iniciação científica, que foi a chegada do livro sobre Salomé. Era uma comparação, né, de leituras que trazia todas essas referências de alguns principais autores do século XIX, ali, 20, que reunia esse ideal da Salomé, né? E a Salomé, para quem não sabe, é uma figura bíblica, um personagem bíblico, né? E que diz o livro sagrado, né, para os cristãos, que ela dançou e pediu a cabeça de um profeta, que é o João Batista. E o que tem isso a ver com a dança, né? Porque aí já junta esse orientalismo, já junta esses estereótipos da dança do ventre, essa moral judaico-cristã, tudo isso que a dança do ventre, né, tem de camadas de estereótipo. Muitas pessoas associam essa odalisca, essa dança, com essa coisa proibida para a sociedade, com a dança do ventre. Então, naquela época, eu já começo a querer saber o que é isso, de onde vem essa construção, que como assim, né? Eu tenho que ficar carregando esse peso para onde eu vou, meu Deus. Então, a pesquisa da iniciação científica chegou num resultado, né? Quando eu fui para o TCC, eu decidi levar essa nova visão que eu tinha tido ali, a parte da pesquisa, para o espetáculo, fazer uma Salomé completamente diferente, uma Salomé que era o que eu tinha visto da pesquisa, o resultado da pesquisa, né? Eu não fui associar ela somente com a visão cristã, fui atrás de outras fontes também, né? Questionando outras questões mais históricas. Então, eu tentei dar uma outra visão para essa Salomé. Ao invés dela aparecer tirando os véus e nua, igual muitos dos autores fazem, né? Inclusive, o Oscar Wilde foi um dos grandes responsáveis por deixar ela como uma femme fatal e tudo mais nos cinemas, né? Então, muitas das pessoas que conhecem a Salomé vê essa ideia dessa dançarina que vai tirando o véu, que também associa isso, né? Vai a dança do ventre, a pessoa vai chegar, vai dançar, vai começar a ficar pelada. Então, eu fiz diferente. E o que foi interessante nessa pesquisa do TCC e do próprio da iniciação científica foi porque um desses autores, que era o Dário Rubin, ele fez um poema, ele já trouxe uma ideia para Salomé
que era o processo da primeira menstruação, que aquilo na verdade não era a morte, ela não estava ali morrendo ou pedindo a morte da cabeça, ela estava mudando um estado, né? Ela estava saindo de era um ritual de passagem, que foi esse ritual de passagem que eu acabei fazendo no TCC, no espetáculo. E essa questão virou o que chegou no meu mestrado, porque tinha tudo a ver com o que eu estava passando desde a minha viagem para o Egito. Tinha a ver com os meus estudos pessoais como mulher, de reaproximar da minha menstruação, de ressignificar essa questão do corpo, né? E eu comecei a fazer, depois que eu me formei, a participar de uns festivais de dança, festivais de feminismo, né? E eu levava esse trechinho dessa apresentação do espetáculo, que era só o momento que seria o da Salomé, que ela mudava e ali tinha o processo da menstruação. Todo simbólico, mas ele existia. Aquele sangue que estava sendo trazido na bandeja, na verdade, era o sangue da menstruação. Nesse processo artístico, né? E aí que muitas pessoas chegavam em mim, muitas mulheres se identificavam com aquilo. E as meninas, as mocinhas que estavam passando por aquele processo. E eu começava, depois das apresentações, a ter esses diálogos, a ter essa conversa. E comecei a me ver como essa ativista da menstruação. Porque eu ia apresentar um processo meu que aconteceu na minha graduação, mas de repente eu estava ali falando de algo que era o que eu tinha passado, algo que as mulheres passavam, né? O que elas estavam transformando aquilo. E a arte passou a ser um ritual de expressar esse processo, esse movimento do período menstrual. Então, quando eu vou para o mestrado, o que eu quis chegar, né? Eu queria pesquisar, porque eu gostava dessa questão do Jung, né? Gosto de entender esse processo integrado do corpo também, né? O que acontece nesse inconsciente, o que a gente está expressando. E aí eu vi que eu precisava de mais. Eu achei que eu ia fazer um espetáculo também, só que eu acabei fazendo um processo, foi virando uma coisa assim que era só um processo criativo, era um processo criativo. E eu acabei documentando, muita coisa, realmente vai ainda a público, mas eu acabei desenvolvendo uma metodologia para processo de criação no momento da menstruação, né? Que tem a ver a dança do ventre como esse gatilho, como esse propulsor, né, para esse processo de criação do corpo, de sensibilização do corpo, até a gente deixar o momento do expressar livremente, deixar esse inconsciente ou esse momento expressar. Então, digamos assim, foi um momento de muito desafio unir processo de conhecimento teórico com o corpo, né? Porque eu gravei o processo todo no meu laboratório artístico, foi eu entrando para dançar, ritualizar performativamente, né? Foram 6 meses, então foram 6 ciclos, né, menstruais, e durante os dias eu registrava todo esse processo que estava acontecendo comigo. Então eu comecei com técnicas da somática, eu usei os movimentos da dança do ventre, aí eu comecei a observar certos padrões que vinham, eu trazia para os desenhos, para a escrita, então virou um super diário de artista para quem depois entra nesse lugar de estudo da escrita de si, né? Então eu fui costurando mesmo o feminismo, essa dança do ventre
que eu acabo hoje em dia chamando de dança do ventre contemporânea, porque ela vai trazer, né, não só essas matrizes, né, mas eu também questiono esse lugar dessa dança sagrada, ela é sagrada para quem, né, o que é o sagrado, o que não é. E aí eu me vejo nesse lugar liminar, assim, não é uma dança, não é um processo criativo terapêutico, eu não associo com o misticismo, né, não com o espiritual, não tem esse lugar, mas é um lugar de ritualizar performativamente a partir da dança, né, a partir do corpo, esse momento, assim. É muita coisa para falar. A gente tem que tirar um dia só para falar desse tema. Porque realmente, efetivamente, aí tu trazes essa ideia que é isso mesmo, né? Esse realinhamento, esse deslocamento da função ritual para a função performativa, né? Que é quando, então, ela se coloca num outro campo. Então, o rito claro, o rito está no campo do social, né? Mas o rito, ele, vamos dizer assim, ele mantém ainda certo alinhamento simbólico, ele tenta amarrar as coisas numa certa estrutura simbólica, né? E o ato performativo, ele não exige mais isso, né? Ele se abre para se tornar, às vezes, até um comentário sobre a contemporaneidade, não mais sobre o passado, o mito, o arquétipo, né? Ele estabelece um plano, né, que ele ativa esses signos todos, né, de uma forma não hierárquica, vamos dizer assim. Né? Ele não precisa mais hierarquizar, né? Ele pode se deixar contaminar por esse conjunto de signos históricos, né, que ele reconhece como signos num processo social, histórico, político, fundamentalmente, assim. E vai politizando também o trabalho, né? Além de ser o aspecto crítico, né, ele vai ganhando uma conotação política. Quando falaste da questão do feminismo aí e tal, acho que entra bem esse aspecto, assim. Isso é muito legal, porque era uma das coisas que eu queria muito conversar contigo, porque um dos grandes desafios, né, acho que a gente falou isso no off, né, a gente tem um making off, que foi um bate-papo antes de começar a gravação. Mas a gente estava falando que uma das coisas que eu acho muito interessantes nesses bate-papos é sempre essa pergunta que esse bate-bola que a gente faz com o artista, com o pesquisador daquela área, daquela linguagem, daquele estilo, daquele gênero, enfim, quando eu pergunto, né, bom, mas o que tu pode, o que se faz com isso hoje? Né? Acho que tu já estava, eu estou dizendo que tu já começou a me levar para esse lugar, né? O que a gente faz com isso hoje, né? Que não é simplesmente lá eu vou aprender uma técnica, eu vou aprender um estilo, porque senão também não tem sentido passar pela academia, né? Porque aí aquela escola tradicional, no fundo, ela faz isso melhor do que a gente até, né? Porque, vamos dizer assim, aquela hierarquia da escola tradicional, ela te ensina tudo, né? A linguagem, o vocabulário, um pouco do dicionário de termos, né? O palavreado, enfim, tudo, ela vai explicando um pouco, né? Mas na academia tu tem essa outra possibilidade, né? Então, a pergunta sempre que eu faço é um pouco, não é pergunta, mas é uma provocação, né? O que é possível? Tu falou assim, tu deu uma pista, dança do ventre contemporânea, né? O que é possível ativar com a dança do ventre para a formação de, vamos chamar assim, de jovens dançarinos, dançarinas, né, na contemporaneidade, né? O que tu acha, assim, com todo esse teu background, história, tendo passado por vários modelos de formação, modelos de educação, modelos de formação acadêmica, tipos diferentes de pesquisa, o que tu acha que a gente, olhando para essa história, dizer assim, que coisas fazem parte da agenda contemporânea, que coisas são urgentes e que podem ser ativadas através de um processo de pesquisa e de trabalho artístico, né? Por que vale a pena estudar essa linguagem artística? Assim, ainda? Márcia, eu acho assim, são várias possibilidades, né? Mas o que hoje eu mais observo na questão assim de que benefícios nós teríamos em estudar, né, uma linguagem assim, tem muito a ver com
nós estamos muito mais próximas, né, mais próximos dessa linguagem, dessa expressividade corporal, do que das expressividades, talvez, de que a gente foi repassada, assim, ou que a gente é apresentada como arte, dança, né? Porque essa questão do contemporâneo decolonial, a gente traz uma linguagem do corpo, assim, uma parte do corpo na dança do ventre especificamente. Claro que a gente está reduzindo, né? Já começa a reduzir. Ela, quando fala de dança do ventre, reduz muito. Esse nome já tem seus problemas. Mas a gente trabalha com um outro foco no corpo, né? Com uma base corporal que é realmente movimentos do quadril, a base no sentido das pernas está muito mais para o chão, né, do que para o alto. E nesse lugar é no aspecto do seguinte também. Quando a gente se vê assim, eu estou falando de uma dança que é muito distante, de um lugar que eu nem tenho conhecimento, né? É tão fora da minha realidade, mas ela tem muito mais a ver com a gente no aspecto de olhar marginalizado do que a gente imagina. Então, eu gosto de trazer assim, o que nos aproxima dessa dança, né? Então, se a gente for olhar como brasileiros, a gente já está inserido numa lógica geográfica, né, de territórios onde nós não somos o Ocidente, nós somos latinos, né? E assim, como mulher, né, o que eu acabo focando no meu ensino é esse lugar de poder de fala da mulher, no sentido de poder expressar, né? Então, geralmente, como que é vista essa mulher latina por esse olhar, né, colonizador? Ela é vista como exótica, né, como o movimento é muito sexual, né? Tudo isso é muito carregado desse olhar de quem está vendo de fora. A mesma coisa acontece de quem olha para essa mulher ou para essa dança que que vem de povos diferentes, né? Porque não dá para a gente afirmar que existe uma verdade única não, ela é essa vertente que veio lá da ancestralidade, não, essa é só a vertente do século XIX, não tem como. Eu penso que não dá para a gente afirmar uma verdade única. Eu prefiro ser uma pesquisadora que abre as possibilidades. Então, existe se a gente for observar, né, existe essa semelhança, né, porque ela também é colocada nesse lugar marginalizado, nesse lugar de que esse corpo que dança ali, ele é um corpo que faz esses movimentos, ele é unicamente, exclusivamente para a sexualidade, né? A pessoa que dança não tem qualidade. Então, são várias formas da gente ver que estão semelhantes ao que a gente é visto aqui. Eu até achei interessante, fazendo uma conexão com o que você trouxe da Rose, da pesquisa dela, ela indo para outros lugares, vendo balé em outros corpos, né? Ou seja, a gente às vezes precisa distanciar esse olhar, desacostumar esse olhar de que a dança é só de um jeito, para observar que não, tem formas diferentes de se fazer, né? Então, por exemplo, eu acho que o acadêmico que está numa faculdade de dança, que está buscando aprofundar, né, um conhecimento em dança, se ele tem mais leque, né? Se ele tem mais opções, ele reconhecer movimentos diferentes, eu acho que ele só tem a agregar,
a vida dele, para o momento de ensinar, né? Ele vai sair dessa graduação com pelo menos uma lembrança de que ele experimentou acessos diferentes no corpo. Então, ele vai para uma sala de aula com corpos diferentes e ele vai poder perceber que ele tem outras maneiras também de ensinar, né? Às vezes a gente chega, por exemplo, agora já trazendo para uma experiência prática, quando eu fui para a prática em sala de aula, né, no ensino formal do município, Toy, vai lá para fora, vai. Tá te chamando. Ele tá aqui já. Calma, Toy, a gente tá no bate-bola final. Tá acabando. O que eu percebia? Era uma parte da direção, digamos assim, da escola, querendo que a gente levasse um conhecimento de arte, de dança, daquele que a gente, né, tipo assim, não, mas eu preciso falar que esse povo aqui tá aprendendo coisa chique, tá aprendendo uma coisa assim, eu tenho que mostrar que aquilo ali tá maravilhoso, né? Mas, ao mesmo tempo, as crianças ou os adolescentes, eles estão fazendo movimentos que eles estão ali inseridos no dia a dia deles, é o funk, é o K-pop, é isso que eles estão vivenciando. Então, para a gente chegar com conhecimentos assim, não, você vai ter que dançar isso aqui para mostrar que você está fazendo aula de dança, é muito desafiador. Então, eu acho que eu precisei e fiz muito uso do meu conhecimento de movimento de quadril, mesmo que eu não falasse assim, estou dando aula de dança do ventre, mas eu precisei dessas movimentações diferentes do que eu já tinha, né? Do que eles estavam ali para eu aproximar deles, como é que eu chegava para esse corpo que está no funk ali, né, da molecada que está no funk, e se eu estou completamente enrijecida no meu, eu tenho que aproximar, né, com que eles também se sintam confortáveis. Então, eu penso mais ou menos nesse aspecto, assim, eu vejo essa contribuição, sabe? Da gente poder ver. No meu outro lugar, no meu processo do mestrado, eu comecei a perceber essa distância, por exemplo, da gente não estar acolhendo esses corpos também, né, diferentes e que menstruam, né, e a gente às vezes por prática na dança, que é só chegar e técnica e fazer isso, aquilo, a gente não sabe outras formas de também dançar, de também criar, né? Acolhendo essas múltiplas formas do corpo, a ciclicidade do corpo, um corpo mais integrado, mais humanizado, né? E eu acho que essas danças que são trazidas oralmente, né, que vão sendo repassadas popularmente, assim, elas acabam sendo até mais acolhedoras, sabe, para o ensino, para o aprendizado. Eu acho que é mais fácil das pessoas não se verem artistas, mas elas se verem dançando às vezes, né? Eu não formo professores, eu não formo artistas, mas mesmo assim as mulheres que vêm dançar comigo, elas conseguem vir, né? Elas não se veem assim, eu preciso. Não é uma dança que vai exigir que ela tem que ter um corpo específico, né? Um padrão específico de uma idade específica. Então, são várias possibilidades que eu acho que a dança do ventre pode contribuir para quem tá interessado, assim, né? Em ver uma outra forma de expressividade do corpo. Muito legal, muito bacana. Bom, já meio que a gente encerrando, geralmente o nosso papo é 1 hora, 1h15,
1h20, assim, porque os alunos gostam de uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Eles também não gostam de Aham. 3 horas de entrevista. Sim. Alguma dica para eles, ou um filme, algum livro, alguma coisa que tu acha legal, que tu acha interessante, que vale a pena, assim, nesse teu contexto de análise atual, né, que tu considere significativo para abrir um pouco essa janela e tornar mais sensível esse horizonte, a esses aspectos aí das culturas asiáticas, do Médio Oriente, enfim e tal, né? Ou qualquer outra coisa, assim, né? Até dentro dessa tua perspectiva de análise da questão da decolonialidade, o corpo, né? E esse processo criativo vinculado a todo esse ciclo menstrual. Alguma dica, assim, que tu acha bacana, assim, diga, isso aqui, olha, é fundamental, é imprescindível, isso mudou minha vida, leia esse livro, assiste esse filme aí que foi um divisor de águas importante, alguma coisa que te marcou muito nesse processo aí, assim, ou algum espetáculo, enfim, não sei, alguma coisa que tu É. queira indicar para o pessoal. Eu tenho um livro que ajudou vários, né? Assim, que ajudaram a construir essa nova perspectiva, associando com a menstruação, que é o Rubra Força. Depois eu posso compartilhar. Mas eu acho que seria interessante porque as produções, tanto assim, a indústria cultural que envolve a dança, ela ainda é muito no orientalismo. Uhum, uhum. Então, eu ainda não vi uma que a gente pudesse assegurar, assim, deixar a pessoa, digamos, assistir sem ter um acompanhamento para ir falando, olha, tá vendo? Isso aí é um preconceito, isso aí é um estereótipo. E a gente pode balancear dessa forma, assim, né? Porque a gente tem, assim, até a novela O Clone, né? Se a pessoa for assistir, ela vai ver que aquilo ali tá tudo carregado de estereótipos, né? E aí, se ela não tiver um olhar mais treinado, ela vai achar que é aquilo ali mesmo, né? Aí a gente tem as músicas que vieram, né? A música do El Chan, tudo isso está muito carregado de orientalismo. Então não dá pra gente levar isso a sério, né? Porque a gente fala assim, como que você aprendeu? Eu aprendi vendo a Jade, então assim, cuidado, não é bem por aí. A história da Jade é uma coisa, nem sempre é só seguir com a outra. A própria Salomé, né? Se alguém tiver interesse em ver, pesquisa Salomé do Oscar Wilde, vai ver que teve uma construção bem ocidentalizada, ele fez uma referência com o striptease, e ele foi fazer. A gente tem que ver a arte, né? Com essa possibilidade criativa, né? E não necessariamente falar que isso é o que estava reportando ali. Exatamente. Mas eu vi o que você sugeriu de leituras, eu acho que são boas leituras para daquele que você me mostrou, né? E tem um canal do YouTube que dá para a gente aproximar, assim, às vezes, do que as pessoas imaginam que é no Egito, por exemplo, através do olhar de uma dançarina, que é o da Soraya Zaid. A Soraya é uma bailarina, ela é brasileira, ela desenvolveu toda uma trajetória artística e consolidou ela primeiro no Brasil, e aí depois ela foi para o Egito e hoje ela está há mais de 20 anos e ela ficou conhecida mundialmente, assim, ela conseguiu um espaço muito respeitoso, né? Mesmo sendo brasileira, mesmo, digamos assim, não sendo da nativa, né? E aí, recentemente, ela tá com um canal no YouTube, para quem gosta de acompanhar, eu acho que
Muito legal. essa ideia dos canais de YouTube hoje está mais dinâmica, né? Ela vai mostrando coisas do cotidiano que ela passa, né? Como é também ser essa dançarina no Egito, né? Ainda mais ela, assim, que ela tem um prestígio, então ela compartilha algumas coisas, assim. E eu acho que é uma boa para quem quer fazer uma mescla, né? Assim, não fica só naquele conteúdo histórico e técnico e tal, e a gente vai acompanhando, assim, questões culturais. É muito bom, assim. Eu posso passar também. Legal. Ai, maravilha. Então, Nancy, queria te agradecer essa noite, né? Depois desse tempo todo, que fazia tempo que a gente não se via, né? Tantos motivos, tantas viagens, né? Para lá e para cá, todos nós, né? Por esse país, atravessando, singrando os nossos mares pessoais aí, né? Nossos projetos e tal. Agradecer esse bate-papo, porque acho que foi super legal, assim, super elucidativo e abriu uma série de janelas, né? Essa ideia de pensar na relação com a decolonialidade, né? E como trazer desafios ou questões temáticas, né? Da dança do ventre para um contexto de dança contemporânea, né? Com temáticas, né? E atos performativos, né? Acho que tu falou coisas que são super dicas, né? Não é que a pessoa não possa fazer isso, acho que a gente disse isso aqui o tempo inteiro, né? Se alguém quiser seguir um caminho de dança, num princípio terapêutico, é um caminho, né? Mas não precisa ser isso. Acho que uma coisa que a gente tem que não precisa ser mais, né? A gente pode construir um caminho de relação, de experimentação com esse corpo, né? Que não configura um processo de terapia, né, exclusivamente. É óbvio que ele se comunica com o campo terapêutico? Sim, se comunica, como se comunica com o campo histórico, com o campo da psicologia, com o campo do... Enfim, né? Toda tarefa de dança, acho que a Nancy lembrou bem em um momento da fala dela, né? Em vários momentos, os profissionais pesquisadores da dança se fazem valer de vários referenciais teóricos e metodológicos de outras áreas de conhecimento, para poder construir também, né? E filtrar pela sua prática, né? Então, que a sua prática é uma moeda de troca ali, é um filtro, né, fundamental para dizer, ó, eu trago essa bagagem até aqui eu acho que eu tenho dificuldade porque eu identifico que isso aqui não está batendo com o campo da experiência, né, e tal, né? Pelo menos com essa experiência, né, etnográfica, vivida por esse artista, né, nominado, nesse seu lugar de fala, que não é o outro de outro, talvez algum outro artista no outro contexto. Muito legal essa ideia no final desse canal, né, é Soraya, né, que falaste, né, Soraya. Indicar para os alunos também, que acho bem bacana, porque muita gente fica curiosa, né, não só pela história, mas por esses aspectos, né? Como é viver no outro país, né? Como é construir uma carreira profissional numa dança étnica, né? Vamos dizer assim, né? Uma dança que está situada na história de uma determinada cultura. O Egito mais fortemente ainda, né? Porque se tornou, vamos dizer, o centro, né? Que o Ocidente elegeu para dizer que era lá o ponto de origem, né? Então, o Egito ele representa para o Ocidente o modelo oficial da dança do ventre, né? A gente vê isso nos textos históricos, né? Como o Egito dominado pelos árabes, né? Passa a ser esse grande centro de referência histórica para a cultura ocidental. Não significa que isso seja para toda a Península Arábica, né? E tal. Então, a gente sempre cuidando com isso aí, né? E tal. Mas muito legal, porque acho que é bem bacana assim, encontrar esses outros filtros. E os alunos adoram, né? Eles adoram muito a pesquisa que tem esse viés do relato, história, um pouco da história de vida, aspectos mais biográficos, né? Autobiográficos, né? As pessoas gostam muito, né? Nas investigações ligadas a processos criativos, esses são elementos que sempre são muito fortes, né? Pesquisadores de arte no Brasil e muito no campo da pesquisa em dança. Eu sempre digo assim, a pesquisa em dança
Não sei se esse vai ser o modelo que vai vigorar, porque a gente sabe que as coisas mudam, né? Mas a nossa geração, a geração que vem aí de que veio, né, que está aí há 20 anos, 10 anos, e talvez ainda 5, 10 anos para frente, pesquisando, foi muito marcada pelo relato autoetnográfico, a pesquisa biográfica, autobiográfica, né? Envolvendo background cultural, histórico, social, político, biológico até, né? E processos experimentais, subjetivos, enfim. Tá, né? Eu acho que Nancy nos deu muitas... Isso. A palavra é tua. Eu quero te agradecer, então, muito obrigado pelo teu tempo. Né? Longo tempo aqui conversando. Foi uma delícia estar contigo. Eu que agradeço. Nossa, por mim a gente ficava aqui mais tempo também. E a gente pode experimentar depois uma prática, né? Já fazia uma prática, né, e tal. Aí os não iam amar, né? Aí eles vão dizer não, né, e tal. Quem sabe a gente pode... Eu acho muito válida também a gente ter essa parte, né, de... Igual você comentou, assim, da pesquisa do artista, né, em dança, porque foi uma outra barreira que eu senti também no meu processo de pesquisa, né, do mestrado, porque a gente vê muitas coisas, até a pesquisa pela prática, né, que é uma novo campo aí abrindo, né, a parte da pesquisa científica, mas a gente vê mais com outras áreas também, assim, né, das artes visuais e tal. Em dança ainda também tem esse desafio. Então, poder fazer essa troca, falar, olha, eu sou artista da dança, eu trabalho a partir desse lugar, vivo em tal lugar, que meu contexto é esse, já passei por isso. Eu acho que fortalece muito quem está chegando e quem está há muito tempo também, né, para a gente ver e falar assim, nossa, ainda dá para continuar, né, assim. Então, eu acho muito positivo, sim. Eu acho que esse seu projeto foi um ótimo projeto, como sempre. Eu acho que você é incrível em tudo que faz. Conte comigo para próximas possibilidades, né? Se alguém quiser trocar mais ideias e falar sobre isso, eu estou aberta para isso também, né? Para tirar dúvidas, para questionar também, né? Alguma coisa que às vezes eu falei e fica aberto também, né? Maravilha. Mas é isso, assim, é um espaço, pelo menos como eu vejo essa dança, né? Eu vejo como um estudo liminar, assim, a minha metodologia é esse lugar de que não é um fim como setting terapêutico, né? Eu não estou dispondo e nem afirmando que as pessoas vão sair, digamos, curadas de uma prática de dança do ventre, mas eu também me abro às possibilidades de um corpo que vai se expressar pela dança e tem acessos, né, que podem ser de equilíbrio emocional, de equilíbrio, né, ainda mais nessa época que a gente vive, né, pós-pandemia ou pandemia, que a gente nunca sabe o que a gente está, que situação que a gente está, se está vindo uma nova cepa, enfim. Na prática, isso eu tenho recebido muitas pessoas, muitas mulheres que dançar é um momento, independente se isso é um fim terapêutico, dançar está sendo um lugar de respiro, né? Então, contemporaneamente falando, a gente pode pensar por esse lugar também, né, da dança que serve como esse lugar de expor, de pôr para fora, de pôr para dentro, né? De fazer esse intercâmbio aí de tudo que a gente está processando, de processar esse lugar, né? Indefinido que nós estamos. Nancy, então, muito obrigado por hoje. Por hoje é só, mas não é só hoje, né? A gente vai continuar essas conversas aí.
Nosso vídeo entra no ar no dia 19, ele é só liberado no sistema 24 horas após o encerramento, então vai ser liberado durante amanhã à noite, às 10h30 da noite. Então, no dia 19 já vai estar disponível no canal do YouTube, o canal meu, na playlist da disciplina de Estudos Histórico-Culturais em Dança 1. Né? Te peço se tu puder nos enviar aquelas... Eu vi que tu já me mandou aqui o YouTube. Eu mandei do canal da Soraya. Mas aí, se tu quiser me mandar um mini currículo, assim, com umas 3 linhazinhas, porque eu sempre faço uma descrição do vídeo, né, e coloco lá alguma coisa, e se tu lembrar alguma coisa que tu queira incluir, uma referência que tu acha super importante, aí tu inclui nessa listinha, que aí eu já coloco lá, quando entra o vídeo, a pessoa abre o vídeo, tem essa descrição, né? Eu sempre faço uma descrição da disciplina e tal, né? Momento, convidada, mestra em tal tema, enfim, né? Eu faço a minha descrição, né? Mas às vezes a pessoa tem alguma coisa que ela queria muito colocar ali, e é muito legal, eu tenho sempre conversado, porque às vezes a gente faz uma coisa e esquece um dado que é super importante, né? Enfim, né? Quem está ali, né? Contando. Então, se tu quiser, tu me manda ali de 3 a 5 linhas, né? Com essa mini bio, a mini bio, e alguma outra indicação que tu queira mandar, eu te agradeço. Tá, tá bom. E Toy. Tá ali, já deitado. A mãe tá liberada. Deitou ali que tá... Não dá para ver. Não dá para ver a minha aqui, tá dormindo. Deixa eu virar aqui que eu acho que vocês conseguem ver. Olha lá. Vou sair daqui. Vamos lá, a minha dormindo. Olha, gente, que coisa linda. Estão tudo pedindo, por favor, vamos deitar, olha gente. Coisa querida, olha. Latinho, chamou, viu que não enrolou. Bom, vou esperar. Lindo esse espaço. Muita sorte nesses projetos novos, mantém contato com a gente, manda também o link do teu canal, do teu Instagram, né, projetos, eu sei que tu tem feito muita coisa bacana, essas imersões e tal, né, e eu sempre divulgo lá também, né, quando eu tenho essas, já que tu tem toda essa veia, né, de produtora. Hoje, na conversa, tu comentaste, né, como desde teu início lá, né, tu já foi se tornando uma artivista, vamos dizer assim, uma produtora cultural, né? Porque para trazer... autonomia, né? Eu lembro de você promover aquele encontro falando dessa autonomia que a gente desenvolve, né? De empreender-se como artista. Isso aí também gera outro conteúdo. E é bem isso mesmo, né? Precisa mesmo. Então tá. Beijo, ótima noite para a gente que está aqui de noite já, né? É verdade. E a gente vê mais. Muito obrigado. Tá? Obrigada. Beijo grande. Beijo. Abraços dançantes. Obrigado.